Foi. Então, olha só, nós tínhamos parado aqui, né? Na transformação de radianos para graus, né? Então, o que vai acontecer? Basta você substituir o π por 180 e fazer as continhas ali que vai dar tudo certo, tá? O que vem agora, pessoal? Nós vamos ter, a partir de agora, essa parte aqui, ó, que é o cálculo do comprimento do arco. Por quê? Toda circunferência, ela tem o quê, gente? Ela tem o ângulo central e ela tem o arco. E quando a gente está falando da circunferência trigonométrica propriamente dita, nós temos sempre que lembrar que no círculo trigonométrico o arco é igual à medida do ângulo, né? Então, o que vai acontecer, gente? Eu tenho duas relações para calcular o comprimento desse arco. Eu vou ter o comprimento do arco sendo chamado de L, tá bom? O alfa é o meu ângulo central e o R é o meu raio, tá? Então, se o meu ângulo estiver em radianos, a minha relação comprimento do arco vai ser o quê? Alfa vezes R, ou seja, em radianos, quando o meu ângulo está em radianos, para que eu saiba o comprimento do arco, basta que eu multiplique o ângulo pelo raio, tá? Se eu tiver um arco com ângulo central em graus, o que vai acontecer? Eu vou acabar tendo o seguinte, eu tenho que o comprimento do arco vai ser o quê? Alfa, que é o meu ângulo, vezes π, vezes a medida do raio, dividido por 180, tá bom? Então, são as duas relações que eu vou ter para comprimento de arco, quando eu tenho o ângulo em graus e quando eu tenho o ângulo em radianos, tá bom? Como é que vai funcionar? Olha só. Por exemplo, aqui, ó, calcule o comprimento de um arco delimitado por um ângulo de 80 graus e raios medindo 12. Então, vamos lá, ó. Nota que eu tenho aqui um ângulo em graus e eu tenho a medida do raio. Quando eu tenho ângulo em grau, eu vou usar o quê? Que o L é o alfa πr sobre 180. Essa fórmula eu mostrei para vocês no ano passado, lá no comecinho do segundo ano, quando nós estávamos vendo os cálculos de área, tá? Então, basta fazer o quê? Basta substituir as minhas informações. Então, ó, o alfa, que é 80 graus, vezes π, vezes a medida do raio, que é 12, dividido por quanto? Dividido por 180. Fazendo as simplificações, eu vou acabar tendo quem? 8π vezes 2 sobre 3. 8 vezes 2, que é 16. Então, o comprimento do meu arco vai ser quem? Vai ser 16π sobre 3 centímetros. Tá bom? Tranquilo? Mesma coisa aqui, ó. Se eu tenho o comprimento do arco, e agora eu estou pedindo o que para ti, ó? Qual a medida do raio de um arco delimitado por um ângulo central de 2π sobre 3 e o comprimento desse arco é π sobre 6 centímetros. Então, agora eu estou usando o que, pessoal? Agora eu tenho o ângulo em radianos. E eu já tenho o comprimento desse arco. Tá? Eu já tenho a medida desse arco, desse comprimento. Então, o que vai acontecer? Lembra, sempre que eu tenho o meu ângulo em radianos, eu vou fazer o quê? Eu acabo tendo a seguinte relação, ó. O meu ângulo alfa, tá? Que é o 2π sobre 3, e o comprimento do meu arco, que é π sobre 6. Lembra que o comprimento do arco é quem? É o ângulo multiplicado pelo raio. Portanto, o comprimento do meu arco vai ser quem? Π sobre 6, igual a quem? Ao meu ângulo, que é o 2π sobre 3, vezes quem? Vezes a medida do meu raio. Tudo bem? Tranquilo? O que acontece, pessoal? Olha só. O π eu posso cortar dos dois lados. Vai acabar sobrando quem? Acaba sobrando 1/6. 1/6 é igual 2 raios sobre 3. O que nós fazemos agora? Faz meios pelos extremos, multiplica cruzado. Então, eu vou ter o quê? 3 igual a 2 vezes 6, que é 12. Ou seja, 12 raio igual a 3. 12 está multiplicando, passa dividindo. Então,
12 está multiplicando, passa dividindo. Vou acabar tendo quem? Raio sendo 1/4. Tá bom? Então, faço a simplificação, raio vale 1/4 de centímetro. Beleza? Sempre que falar, então, em comprimento de arco em radianos ou comprimento de arco em graus, você vai usar essas duas relações aqui. Beleza? É bem tranquilo, é bem direto de fazer esse tipo de cálculo. Tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Então, seguimos. Agora, nós vamos entrar numa coisa um pouquinho mais dentro da trigonometria propriamente dita, que são quem? Que são os arcos côngruos. O que é um arco côngruo? Arco côngruo é aquele arco que ele tem mais que 360 graus. É quando eu dou mais que uma volta completa na minha circunferência. Por exemplo, vou apertar um parafuso, eu giro a chave mais que uma vez. O que vai acontecer? Todo arco côngruo, pessoal, ele vai ser o quê? Ele tem uma representação que é menor do que 360 graus. Ou seja, ele te mostra quantas voltas inteiras você tem e qual é o ângulo que representa aquele ângulo. Tá? Como é que vai funcionar isso? Vamos pensar assim, ó, que eu tenha um ângulo de 1.200 graus. Eu quero saber quem é o ângulo que representa esse ângulo de 1.200 graus. Poxa, 1.200 graus é óbvio que eu dei mais que uma volta. Então eu quero saber o quê? Eu preciso saber quantas voltas completas eu dei e em qual ângulo que eu vou parar. Como é que eu vou fazer isso? Pega o 1.200 e divide pelo 360. Então, 1.200 dividido por 360 vai dar quanto? Vai dar 1.080. Então, eu vou ter o quê? 3 voltas completas e o resto da minha divisão indica o quê? Indica em que ângulo que eu vou parar. Então, nota que eu dei 3 voltas completas e eu andei até onde? Eu andei até o ângulo de 120 graus. Ou seja, 1.200 graus é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que o ângulo de 120 graus mais 3 voltas completas. Tá bom? Mesma coisa aqui, gente. Se eu tenho um ângulo de 700 graus, eu dei mais que uma volta. Então, eu vou ter o quê? O 700 dividido pelo 360. Vai dar uma volta inteira e vai sobrar quanto? Vai sobrar mais 340 graus. Ou seja, 700 graus é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que os 340 graus que ele vai parar, mais o quê? Mais a volta completa. Tá bom? Então, toda vez que você ouve falar em arco côngruo, você tem o quê? Você tem um arco que é igual ao outro. Eu dou mais que uma volta e eu paro sempre no mesmo lugar. Tá? Vou dando mais que uma volta e paro no mesmo lugar. Então, o que acontece? Eu tenho que tomar cuidado sempre para ver o quê? Quantas voltas eu consigo ter inteiras dentro daquele arco ali, tá bom? Como é que funciona a expressão geral dos arcos côngruos? Essa expressão geral dos arcos côngruos, ela funciona como? Ela funciona mostrando quantas voltas completas você tem e em qual arco que você vai parar. Por exemplo, ó, quando eu tenho a minha representação de ângulos em graus, eu vou ter o quê? Que um ângulo alfa, esse ângulo alfa é o meu ângulo maior do que 360 graus, vai ser igual a quem? A um ângulo beta, o ângulo que sobra, que é menor que 360, mais k vezes 360 graus, mais o número de voltas completas, tá bom? Sendo que essas voltas, elas podem ser o quê? Voltas positivas ou voltas negativas, tá? Eu posso dar voltas positivas, que é no sentido anti-horário, e eu posso dar voltas negativas, que é no sentido horário, tá? Então, quando eu tenho o meu ângulo em graus, a minha expressão geral vai ser o quê? Alfa igual a beta mais k vezes 360, sendo que k é um número inteiro, ou seja, são voltas inteiras positivas e voltas inteiras negativas.
tá bom? Álvaro, mas e se eu tiver o ângulo em radianos? Como é que vai funcionar? Mesma coisa, só que a diferença é que ao invés de eu ter 360, eu agora tenho quem? Eu tenho o 2π. Eu tenho o meu ângulo maior que 360 graus, maior que 2π, igual ao quê? Ao ângulo menor que 2π, mais uma quantidade inteira de voltas dadas, tá? De voltas inteiras dadas, tá bom? Essa ideia de arco côncavo, ela serve para quê? Ela serve para que eu consiga identificar identidades entre os meus ângulos, tá bom? Saber quem que é igual a quem, ok? Então, eu posso tranquilamente dizer que 1.200 é a mesma coisa que 120 graus. Por quê? Esse ângulo de 1.200, ele vai parar nos 120 graus, beleza? Tranquilo? Alguma dúvida aqui, gente? Não? Então, prosseguimos. O que acontece, gente? Eu tenho também os arcos que são negativos. O que são esses arcos negativos? Arcos negativos são aqueles arcos que eles estão sendo medidos como? Eles estão sendo medidos em sentido anti-horário. Aliás, em sentido horário. O arco positivo ele é medido em sentido anti-horário. O arco negativo ele é medido em sentido anti-horário. Aliás, em sentido horário. Isso aqui é as voltas. Então, arco positivo anti-horário, arco negativo horário. Tá? Então, como é que eu vou fazer a representação desse arco negativo de modo que eu enxergue qual é a identidade dele? Quem é o arco que tem o mesmo valor que ele? Eu sempre vou ter isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um ângulo de menos 1.200 graus. Significa o quê? Que eu medi em sentido horário no meu círculo trigonométrico 120 graus. Eu medi em sentido horário 120 graus. Como é que eu vou fazer isso agora? Eu vou ter os meus menos 120 somados a quem? Somados ao 360. Por quê? Eu preciso saber sempre o quê? A representação positiva, o valor positivo do meu ângulo, tá bom? Então, menos 120 mais o 360, que vai dar quanto? Que vai dar o 240, tá? Então, menos 120 graus é a mesma coisa que o quê? Que menos 240. É como se eu tivesse pegado da minha circunferência trigonométrica toda e tirado 120 graus. 360 menos 120, sobra quanto? Sobra 240. Mesma situação aqui, ó. Eu tenho menos 400 graus. Como é que vai ficar menos 400 graus? É o quê? É uma volta inteira e mais um pedaço. Então, eu tenho que ver o quê? Quantas voltas inteiras em sentido horário que eu vou ter? Divide o teu 400 pelo 360. Vai sobrar quanto? Vai sobrar menos 40 graus. Ou seja, menos 400 graus é a mesma coisa que o quê? Que o menos 40 graus. Só que nota que menos 40 graus seria o quê? Seria como se eu tivesse tirado da minha circunferência toda um setor medindo 40 graus. Quanto é que vai sobrar? Menos 40 mais 360 vai acabar sobrando quanto? Acaba sobrando 320 graus. Tá? Então, essa é essa relação que você vai ter quando você tem os ângulos negativos. Tá ok? Tranquilo, gente? Então, sempre que falar em ângulo negativo no teu arco, você simplesmente vai fazer o quê? Você vai fazer essa relação da soma da parte negativa com a parte positiva do teu ângulo. Tudo bem? Tranquilo, gente? Pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou parar por aqui agora, tá? Vocês têm as atividades da apostila para serem feitas, tá bom? Então, o que acontece? Nós paramos essa parte do círculo trigonométrico agora, porque igual não daria tempo de nós vermos tudo. E vocês vão fazer agora os exercícios que estão postados lá na aula, que são da apostila. Combinado? Pode ser? Eu vou encerrar a gravação agora, tá?